Fala galera, aqui é a Luciana Naco com mais um conteúdo de inglês raiz. Tá de arrebentar, hein? Hoje eu estou com uma tecnologia que, olha isso, olha isso! É uma das coisas que eu uso nas minhas aulas, né? Uma das coisas, tá? E olha pessoal, me fizeram, entre outras perguntas que me fizeram, tá? Eu juntei duas perguntas e eu preparei esse conteúdo para você que tá maravilhoso. E olha só, se você quer falar inglês, se você quer chegar na sua fluência, assista esse conteúdo com carinho, não fica pulando vídeo, tá? Assista com paciência, porque olha, eu quero que vocês entendam, que você que está me vendo aí, entenda que existe um portal, é como se fosse um portal, tá? Quando você fala inglês fluente, é como se você passasse por um portal, o portal da fluência, e quando você chega do outro lado, existe um mundo de oportunidades para você. Isso foi uma coisa que aconteceu na minha vida, aconteceu na vida do meu esposo, de várias pessoas na minha família e tantos alunos que eu já dei aula, dou aula ainda. Então assim, se você puder entender a importância de você passar por esse portal da fluência em inglês e aquilo que pode te proporcionar, você vai ver os conteúdos que são oferecidos para você com outros olhos, ok? Então vamos à pergunta, tá? Vocês viram que tem uma parte aqui da explicação que eu vou dar para vocês. Vamos à pergunta, uma das perguntas que me fizeram, que é a seguinte. Vou pegar aqui o computador, ó. Por favor, explica para nós por que a letra A da palavra ló tem o som de O, lendo-se como se, né, ló. Sendo que no alfabeto inglês, o A tem som de EI. E assim vejo acontecendo em um monte de palavras. Olha só, eu quero dizer que eu vou explicar algumas coisas para você e depois eu vou facilitar, ok? O seu aprendizado. Mas eu quero responder isso com uma certa propriedade que não confunda vocês, mas que mostre algumas coisas e depois a gente vai simplificar. Olha só, aqui estão as vogais em inglês, tá? Então você sabe que o A, sozinho, o A puro, ele tem som de A. Não é A, B, C, ok? Então, olha lá, eu coloquei inclusive a pronúncia, não é a fonética, eu não tô colocando o símbolo fonético aqui, tá? É a pronúncia como você falaria cada letra. Então, essas vogais sozinhas, elas têm esse som. A, o E tem som de I, o I tem som de I, por isso quando você fala I am, eu, tá? O O tem som de O, e o U, eu escrevi you, que é assim que você vai falar. Porém, as vogais sozinhas têm esse som, tá? Quando elas se juntam com outras letras, existem combinações diferentes que fazem com que elas tenham uma variação de som. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que é uma coisa que a gente está acostumado e a gente não vê que no português acontece em menor escala, né? Menos, mas acontece. Por exemplo, se você pegar uma palavra como escola, quando você fala as vogais em inglês, eu não escrevo nada em português, tá? Quando eu tô falando, porque eu quero que vocês tenham uma assimilação só aqui do inglês, tá? Mas eu vou falar para vocês, ó. Você tem as vogais em português. A, E, I, O, U. Na palavra escola, você não fala escola, tá? Você sabe que esse E teve uma variação para o som de E. Se eu falar café, você sabe que pelo acento, aí ele tem o som de E. Então, ó, escola, café, E. No português, nós temos alguns acentos que vão mostrar como essa letra ela é falada, tá? E no inglês, você já não vai ter isso, ok? Existe uma outra palavra que pode aparecer acento em inglês, mas derivada de outros idiomas, ok? Então, olha só quando eu falo assim, ó, um ovo, 2 ovos. Eu já não tenho um acento aí, mas eu sei que é O e O.
Já no ônibus eu tenho. Por que eu tô querendo falar isso para vocês? Porque existem algumas poucas variações também no português. Mas sabe como você sabe? Se não é pelo acento, como na palavra ovo, ovos, é de você tanto ver aquela palavra que você assimila o som que aquela letra tem naquela palavra. O que eu posso dizer, minha amiga, que me fez essa pergunta, e para todos vocês que estão me vendo, é algum exemplo de algumas regras e como que esse som dessa letra vai variar de acordo com a regra. Só que é o seguinte, nesse caso da fonética, tá? Que é o som de cada letra que vai formar o som de uma palavra, eu gosto de simplificar, mas eu quero mostrar um exemplo aqui e depois eu vou simplificar para vocês. Porque assim, olha, eu estudei fonética na Universidade de Oxford. Então assim, eu poderia pegar o diagrama que meu professor, que é um mestre, né, nessa área, ensinou e colocar aqui. Mas isso seria overwhelming, seria muito pesado para vocês e pode até complicar um pouco o aprendizado, eu acho. Se você vai dar aula, se você quiser se especializar nessa área, eu acho excelente que você estude todas essas regras, as variações do som, mas tem uma coisa que pode te facilitar muito e após a explicação aqui dessas regras eu vou mostrar para você, ok? Então olha só, aqui eu vou mostrar que o A, ok? Em palavras pode ter exceções, tá? Pode surgir. No inglês você, assim como no português também tem exceções à regra, né? Mas olha, eu posso dizer que palavras que você tem o A seguido de W ou que você tem o A seguido de U, esse som desse A, ele vai ser O, tá? Vamos simplificar, ok? Então olha só algumas palavras aqui, ó. Não tem o A seguido de W, tá? Então fica LO, tá? Então seria mais ou menos, ó, vocês não estão me vendo, mas estão ouvindo minha voz. Ó, essa pronúncia, LO. Então, seguindo essa regra, eu tenho aqui, ó, hawk, ok? Seguindo essa regra, eu tenho straw, tá vendo? Seguindo essa regra, eu tenho awesome, awesome, ok? Agora eu posso dizer também que o A seguido de um U, ele também fica basicamente com o mesmo som. Então aqui, ó, eu tenho um A seguido de um U, então fica sauce, ok? Isso daqui é molho, tem gente que fala tomato sauce, não, tomato sauce, ok? Olha aqui, muita gente fala August, não é August, ok? Talvez, é porque assim, às vezes é uma coisa tão sutil a pessoa falando que você não se dá conta. Mas agora presta atenção quando você ouvir algum nativo ou alguém que fala muito bem, né, o inglês, você vai perceber que é August, tá? Olha aqui, ó, essa palavra gauze, tá? Que é de gaze. Você seria capaz de me falar essa palavra? Nessas alturas você sabe. Como é que é? Pause, que é pausa. Tá, então aqui eu trouxe alguns casos em que o A, ele se transforma, ele tem o som de O, por conta da letra que vem ao lado dele, ok? Agora eu vou fazer uma mágica e vai aparecer a outra explicação. Tchan! Ó a mágica, já apareceu aí a continuação da explicação. Olha só, existe uma outra regra também, tá? Que aí você vai ver o A com o som de A vogal pura, A, né, do A, B, C, que diz o seguinte, mas ó, não se desespera com essa regra. Por isso que eu vou mostrar que nessa questão da fonética, eu trago algo para facilitar para vocês, tá? Que é o seguinte, olha a regra aqui. O A, um dos casos, né, o A vai ter som de A, quando esse A, que geralmente aparece mais próximo ao fim da palavra, tá? Geralmente, mais uma consoante, eu vou mostrar aqui, tá? Não se desespera não. Mais um E silencioso,
tá? Aí, quando tiver essa combinação, esse A vai ter som de E. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você tem essa palavra, tá aqui o A, aqui vem uma consoante e aqui vem um E silencioso. Então, esse A vai se pronunciar como E. Então, essa palavra é fate. Okay? Veja que eu falo fate, não falo fate, tá? Esse E é um E silencioso. E aí, com essa combinação, faz com que o A tenha o som de E. Tá? Então, vamos seguir aqui, ó, nessa mesma regra. Algumas palavras, ó. Eu sei que aqui é fate. Eu sei que essa palavra é... Como é que você acha que é? Debate. Ok? Aqui tem o bait, debate. Então, aqui eu tenho ape e aqui eu tenho eight. Ok? Então, essa é uma regra que... O quê? Ocasiona o quê? Que essa combinação aqui faz com que o A ele tenha o som puro dele como vogal E. Ok? Mas vamos fazer mais uma mágica e eu vou mostrar uma maneira muito mais facilitada que vai tirar um peso das suas costas, onde você vai te facilitar aprender o som das letras, mas já dentro das palavras. Agora, feita a nossa mágica, que já está aqui, você vai ver uma forma facilitada que eu dei o nome de os desenhos dos sons do inglês, tá? Se você perceber, as palavras têm um padrão e esse padrão ele se repete, tá? E eu dei o nome de os desenhos, ele tem um desenho parecido, tá? Então vamos imaginar que você não sabe aquela regra ou até sabe que eu acabei de falar, ok? Se você gravar ou não, nesse momento você vai ver que, claro, gente, eu não sou contra a regra, pelo contrário, eu estudei fonética, eu já falei que estudei fonética, foi uma das matérias que eu tive na Universidade de Oxford. Então, jamais eu vou ignorar, eu vou desprezar regras, mas o que eu puder fazer para facilitar o entendimento do aluno e para que ele possa colocar em prática, eu faço, tá? Então, olhando para os desenhos dos sons do inglês, eu vou mostrar para você o que é se você não viu ainda, tá? E quem não viu pode ver, eu tenho playlist de pronúncia que eu falo, dou vários exemplos dos desenhos dos sons do inglês, tá? E vou continuar sempre dando esses exemplos para vocês com palavras diferentes. Então, olha só, se eu aprender essa palavra aqui, por exemplo, debate, tá? Ela vai ter um desenho parecido. Alguma parte dessa palavra, tá? Às vezes mudando uma letra, duas letras, acrescentando, tirando alguma coisa, ela é muito parecida. Então vamos supor que eu sei que essa palavra se fala debate, ok? Como é que será que se fala essa palavra aqui, ó? O que você acha? Ah, rebate. Ainda que você nunca de repente viu essa palavra, você lembrando desse desenho aqui, desse padrão dessa palavra, se você vê alguma palavra parecida, a probabilidade de ter o mesmo som é muito grande. Pode ter exceção? Pode ter exceção, tá? Mas olha, que eu já vi até nativos que falam inglês, lendo alguma palavra pela primeira vez que não conhecia, errando na pronúncia. Gente, não quer dizer que se você, por exemplo, você fala português, você é nativo da língua portuguesa, não quer dizer que você conhece todas as palavras. Pode pintar uma palavra aí que você não conhece, e agora? Tá? Então, isso é normal. Não fica assim se afligindo por uma coisa que você, aos poucos, aquele padrão, aquele som, você vai, ó, de tanto usar, você vai memorizando. E aí, ó, seguindo, tá? Os desenhos dos sons, eu vou dizer que aqui, ó, eu mudei um pouco aqui, ó, e deixei isso daqui, ó, tá vendo? Essa palavra aqui, para essa, ela muda só uma letra. Aqui eu troquei toda essa sílaba aqui, ó. Mas ela continua aqui, ó, se mantendo. Fica probate. Ok? E aqui, ó, eu deixei essa palavra, acrescentei isso daqui, fica postdebate. Ok?
Mas isso pode haver uma variação, ou às vezes as palavras trocando só uma letra, ela é igualzinha praticamente o desenho, tá? Então, ó, eu vou mostrar aqui um exemplo de palavras que tem o mesmo, exato, só vai mudar uma letrinha, tá? Uma. E você vai mudar a palavra, só que o som é o mesmo. Então, se eu sei que essa palavra é fate, por isso que eu tô falando, ó, onde que entra isso para facilitar? Se eu aprendo uma palavra, com esse desenho, então, se eu sei que essa palavra é fate, eu não preciso saber a regra tipo o A seguido de uma consoante com um E silencioso, ele vai ter o som de E. Eu não preciso saber dessa regra, exatamente. Se eu souber, maravilha. Mas olha só, se eu sei que essa palavra é fate, olha essa palavra aqui que tem o mesmo desenho de som. Você é capaz de me dizer? Mesmo que você nunca tenha visto, não conhece essa palavra? Como é que é? Ah, late. E como será que é essa palavra aqui, ó? Lembrando que o H tem som de R, né? Hate. E essa palavra aqui? Fala você aí. Very good, mate. E essa? Date. Tá vendo? Se você partir, tá? Para perceber o padrão, o som, né? O desenho do som, o padrão que essa palavra tem, e você puder ver palavras que são parecidas, começar a identificar, você tá lá num texto. Aí você sabe o que é, por exemplo, date, tá? E aí de repente você vê essa palavra. E aí você tem que falar, olha, eu acho que se fala mate, tá? Então é assim que funciona. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, porque é o seguinte, se você ainda não se deparou com isso, eu acho que você vai se deparar, porque mais ou menos do sexto ao oitavo, ou quinto ou oitavo ano, nas escolas a gente tem inglês e a gente se depara com o quê? Aquela tabela de verbos irregulares. Cara, e aquilo na boa. E às vezes tem professor que fala assim, ó, eu tô falando nas escolas, tá? De quinta a oitava ou nono ano, não tô falando em cursos de inglês, não, tô falando de escola mesmo. Então, você já se deparou com isso? Me fala, aquele fantasma, aquela tabela, que o professor fala, ó, você vai decorar, e eu vou fazer chamada oral, eu vou te perguntar, e aí você tem que falar buy, bought, bought, cat, caught, caught. E aí você vai falando, né? Eu vou mostrar alguns verbos aqui para você ver que depois, de repente, você pode pegar, se você tiver em época de falar essa tabela, você pode pegar alguns verbos que têm sons parecidos. E aí você vai saber como se pronuncia a partir de você, ó, aprender um deles, ok? Agora eu peguei alguns exemplos da tabela dos verbos irregulares para mostrar para você como que os desenhos dos sons do inglês pode facilitar essa questão da pronúncia. Então eu peguei aqui alguns verbos só, depois você pode procurar outros, enfim, outras palavras. Aí o céu é o limite, tá, para você, na hora que você for estudar. Então olha só aqui, ó. Buy, o verbo to buy, passado e participe do passado, ó. Então vou só na pronúncia, tá? Não vou me deter em tradução, tá bom? Mas olha só, buy, bought. Se você souber que isso daqui é bought, vai se repetir bought, ok? Então fica com esse som de bought, ó, tá? Então, bought, ok? Quando chegar aqui, é seek, e aqui? Sought, sought, ok? E aqui, ó, fight, você vai falar agora, fight, e aqui é o quê? Ah, fought, fought. Então, olha só, chegou lá na tabela, o que você vê que tem esse desenho de som, ele vai ter o mesmo som, tá? Mesmo desenho, mesmo som. No geral, pode ter uma exceção? Pode ter, mas a regra é muito maior que a exceção. Eu prefiro arriscar e até errar do que ficar de boca calada e não aprender nada, tá? Então, olha só, olha lá, bought, bought, sought, sought, fought, fought, tá? Olha, eu ia seguir nos exemplos, mas eu quero comentar porque essa frase já estava escrita aqui
tá? Se você percebeu, né? Com certeza você percebeu. Less is more. Estou falando aqui que menos é mais. Gente, por que eu procuro simplificar, não ficar trazendo um monte de regras? Quando não tem jeito, né? Tem que aprender uma regra, mas depois aquilo vai se tornando normal para você, eu trago a regra. Mas quando eu posso facilitar, que é no caso da explicação que eu acabei de dar, é muito mais interessante. Então essa frase aqui, less is more, tá? Que menos é mais, eu vou ter até se você colocar isso no Google, pode colocar que você vai ver que é interessante, ó. A frase less is more significa que ter as coisas essenciais, tá? É melhor do que ter muito de coisas supérfluas, rasas. Então, às vezes você tem tanta informação, tanta regra na cabeça, tanta coisa, que acaba se tornando o quê? Menos. Então, o que eu posso fazer para facilitar para você, eu faço sabendo que menos é mais, tá? Então, é você procurar entender que com os desenhos dos sons do inglês, você pode caminhar mais rapidamente e assimilar mais do que às vezes parar e ficar se detendo em pequenas regras, tá? Que eu já falei que não é que eu não acho importante, tá? Mas nesse caso, menos é mais. Agora, já teve gente que me perguntou assim, olha, mas deixa eu te falar uma coisa. Lembrando que eu vou responder ainda mais uma pergunta que já estamos indo pro final do vídeo, tá? Tem gente que me pergunta assim, mas vem cá, para eu saber o desenho do som, eu preciso saber pelo menos uma palavra, certo? Então eu digo que sim, você precisa conhecer pelo menos uma palavra daquele som. Só que tem gente que fala assim, sabe o que é, professora? É que às vezes eu bato o olho numa palavra, eu aprendo, aí eu tiro o olho e já esqueci. Quando eu vou ler de novo, eu já esqueci a pronúncia. E aí eu te falo que tem uma coisinha muito simples, mas muito, que você pode fazer, que é como se fosse uma muletinha, né, que você vai ajudar ali para você caminhar nesse começo, tá? Que você pode fazer, por exemplo, eu aprendi, um exemplo, você acabou de aprender que essa palavra aqui é bought, tá? E aí você fala, ai caramba, mas eu acho que quando eu bater o olho de novo, depois que eu terminar isso daqui, que eu voltar, eu vou achar que é bolt, alguma coisa assim. Aí você pode usar isso, que é muito simples, depende, tem gente que pode gostar, tem gente que pode que não, mas funciona, tá? Que é você fazer isso aqui, ó. Ó, você colocou aqui, tem som de ó, bot. Bom, aí se você assimilou essa palavra bot, aí você vai aplicar os desenhos dos sons do inglês e vai saber que aqui, ó, é soft, fought. Você aprendeu uma primeira palavra com esse desenho, você pode colocar esse I, tá? Ver que esse A tem som de E. Então, ó, fate. Aprendeu? Assimilou esse desenho de som? Você vai saber que na próxima, late, mate. E quanto que eu preciso fazer disso? Você que sabe, é tudo na sua medida. Por exemplo, eu já tive alunos que no começo, ele falava I am, mas quando ele via escrito o I, ele falava I am. E aí eu falava assim, não tem problema, coloca aí na frase que você vai falar, aqui ó, em cima disso daqui. I am. Até que entrou. Vai chegar uma hora, você não vai ficar escrevendo frases inteiras, ou de repente, o céu é o limite para você, como eu sempre falo, tá? Você quem sabe o que você precisa de ajuda. Mas a hora que aquele som, ó, ficar, tá, gravado em você, aí você não vai mais precisar disso, ok? Então isso é uma coisa interessante. Inclusive, pode te ajudar na próxima coisa, que é a última que eu vou falar aqui, que é mais uma pergunta que eu vou responder. E agora, para finalizar, vou responder mais uma pergunta que a Lu, ela sabe quem ela é, está sempre comentando no meu canal. Ela perguntou o que significa aquela vírgulazinha ali em cima, o apóstrofo que tem em palavras no dicionário. Então, olha só, Lu, e para todos vocês aí, o que significa
Esse apóstrofo significa onde está a sílaba tônica mais forte, que você vai acentuar mais na palavra, tá? Então, eu trouxe uns exemplos aqui, mas como eu falei antes, less is more, ok? Menos é mais, então eu vou facilitar, não vou colocar os símbolos fonéticos que o dicionário mostra, mas como é que ficaria na prática? Então, olha só, a palavra é police, e muita gente erra, o pessoal fala police, e é outra palavra já. Mudou a sílaba tônica, mudou a palavra, já fiz até um vídeo sobre isso. Então, no dicionário, lembrando que eles colocam símbolos fonéticos, e aqui eu já estou facilitando, tá? Vai estar assim, ó. Eu estou colocando já o som como se você fosse falar, tá? Então, ó, tá vendo esse apóstrofo? Ele vem antes da sílaba que é mais forte. Então, ele está na frente da sílaba que é mais forte. Então, é essa daqui. Então, você vai falar police, tá bom? Repeat, police. Very good. E olha aqui que interessante. Eu coloquei de propósito uma mesma palavra que ela escrita, dependendo da forma que você falar, ela é diferente. Então, no dicionário, eles dão essa dica, tá? Que onde vai estar a sílaba mais forte para você falar. Então, aqui, ó. Você vê, ó. Mesma palavra escrita. Mas dependendo da forma que você falar, ela vai ter um significado diferente. Então, aqui, ó. Esse apóstrofo quer dizer o quê? Que a sílaba mais forte é essa daqui. Então, ela seria record. Record. Que quer dizer registro, uma coisa que está gravada. Tá? Repeat. Record. Very good. E aqui, ó, esse apóstrofo está aqui. Então, ele simboliza o quê? Que essa é a sílaba mais forte. Então, é aqui que você vai caprichar e deixar essa sílaba aqui mais forte, ok? Então, ó, se aqui é record, essa sílaba mais forte, aqui é record. Repeat. Record. Que agora não é mais registro, é gravar. Como você vai gravar alguma coisa, o músico, ele vai gravar uma música, ele está recording, está se referindo a esse record, ok? Então, é para isso. Agora, olha só, aquela dica que eu dei anteriormente, você também pode acentuar no começo as palavras em inglês para você, no teu caderno, no teu livro, para de repente se você, por exemplo, essa palavra aqui que o pessoal erra muito, você poderia fazer algo do tipo assim, ó. Police. Você saber que a sílaba tônica, tá? Porque lembra da dica anterior que eu te falei? Você colocar às vezes, algumas coisinhas em cima das palavras até que você... Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu prefiro fazer isso daqui, tá? Fazer alguma coisa do tipo assim, ó. E falar record, do que não fazer nada e ficar falando a palavra errada e falando e você absorvendo aquele erro. Ok, pessoal? Ó, não se esqueçam de deixar o seu joinha. Se souber que alguém quer aprender inglês, compartilha os meus vídeos, ok? Não se esqueça, se inscreva no meu canal. Muita gente que assiste os meus vídeos não estão inscritos. É de graça, galera, mas não é barato não, porque a informação que eu passo aqui, ela é muito valiosa. Então, ó, eu tenho meu Face, meu Insta, meu YouTube, todos levam meu nome, Luciana Napp. Se inscreva nas minhas mídias sociais. Agradeço você ter me acompanhado até aqui. Vejo você no próximo vídeo. Bye! See ya!